Continuando aquela playlist sobre aulas apresentadas em congresso, dessa vez eu vou trazer esse tema aqui, ó, traumatismos do cotovelo. Essa aula eu apresentei no último congresso do Atualiza, do CBR, que aconteceu agora mesmo em abril. Vamos ao vídeo. Então, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. É com muito orgulho que eu agradeço ter chegado a 3.000 inscritos aqui no canal. Isso significa que a gente é uma comunidade de 3.000 aficionados por radiologia musculoesquelética, área nobre da radiologia. Eu organizei essa aula da seguinte maneira. A gente vai falar alguma breve revisão da anatomia do cotovelo. Aí a gente vai entender um pouco sobre a epidemiologia dos traumatismos do cotovelo, para finalmente chegar a estudar as lesões mais comuns e suas apresentações de imagem. No final a gente vai fazer um breve resumo e espero levar cerca de 10 minutos nessa aula. Então, começando pela anatomia do cotovelo, pessoal, o cotovelo na verdade é uma articulação composta por outras 3 articulações. A articulação húmero-radial, a articulação húmero-ulnar e a articulação rádio-ulnar distal. Aqui uma representação volumétrica em 3D de um exame de tomografia computadorizada, demonstrando a anatomia óssea praticamente como se a gente estivesse vendo em vivo. A gente pode fazer alguns highlights das superfícies articulares, aqui do húmero distal, com a superfície articular da tróclea, do capítulo, o epicôndilo medial, o epicôndilo lateral. A gente pode ver também a porção proximal da ulna com o processo coronoide, a superfície articular para o rádio, e aqui a porção proximal do rádio com sua cabeça e o colo. Então percebam a complexidade anatômica aí do cotovelo. Passando para a epidemiologia, pessoal, a gente tem que as fraturas do cotovelo são as fraturas mais comuns na população pediátrica. E nesse substrato populacional, as fraturas da região supracondiliana do húmero, elas vão representar cerca de 60% dos casos. A fratura mais comum no cotovelo do adulto vai ser a fratura da cabeça do rádio, representando 1 a 4% de todas as fraturas do cotovelo, ou cerca de 20 a 30% das fraturas específicas do cotovelo. Então, 1 a 4% de todas as fraturas do adulto e 20 a 30% das fraturas do cotovelo. A luxação, um terceiro fato epidemiológico bastante importante aí, que a luxação do cotovelo é a segunda mais comum no adulto, perdendo apenas para a luxação da articulação glenomeral. E o mecanismo de lesão dessas fraturas aí como um todo, pessoal, tendem a ser esse aqui, que é a queda com o membro superior em extensão, que é exatamente cair assim, né, com o membro superior todo ele estendido. Isso pode dar lesão no punho, no cotovelo ou até lá no ombro. E esse mecanismo de lesão é conhecido na literatura inglesa como FOOSH, e é um acrônimo para Falls on the Outstretched Hand, né, que é o FOOSH. E nada mais é do que isso aqui, ó. A gente cair dessa maneira, pode dar lesão, como eu disse, no punho, no cotovelo e lá no ombro. Aqui uma representação esquemática desse mecanismo de lesão. As lesões mais comuns, então, para a gente estudá-las mais a fundo, vão ser as fraturas ocultas e aquelas mais declaradas, né, outras fraturas, as lesões ligamentares e a luxação do cotovelo. Então, começando lá pelas fraturas ocultas, pessoal, a gente tem um caso clínico aí, um paciente feminino, 34 anos, com dor no cotovelo após queda andando de patins. E a gente vai ter então na radiografia em AP, muito pouca coisa, na verdade um exame praticamente normal, mas a radiografia em perfil demonstra um sinal clínico, um sinal radiológico importante aqui, que é o sinal do coxim adiposo anterior, e eventualmente se a gente forçar um pouco os olhos, a gente vai ver aqui também o coxim adiposo posterior, né? E esse é um sinal bastante importante que me indica ou me sugere fortemente a presença de derrame articular, que no contexto de trauma eu vou pensar que há a presença de uma hemartrose e uma possível fratura oculta que eu não estou enxergando. Feita a ressonância magnética desse caso, já que quando a gente não está enxergando, né, quando há suspeita de uma fratura intraarticular a gente não está enxergando, a gente tem indicação de prosseguir, seja com uma tomografia ou com uma ressonância. Feita a ressonância nesse caso, a gente viu um traço de fratura na cabeça do rádio, um baita de um edema, tanto ósseo quanto em partes moles adjacentes. E vejam que ele é completamente invisível, novamente, mesmo sabendo que existe, a gente não consegue enxergar isso lá na radiografia, configurando então uma fratura oculta.
Esse é um sinal importante que eu gostaria de deixar de mensagem dessa aula, que é o sinal dos coxins. Então, a articulação do cotovelo tem dois coxins, o anterior e posterior, que ficam escondidos nesses recessos, tanto anterior quanto posterior. Quando eu tenho derrame articular, seja ele hemático, relacionado a uma hemartrose ou de qualquer outra etiologia, inflamatório, infeccioso, a gente tem o deslocamento desses coxins que passam a aparecer na minha radiografia simples. Então é um sinal de extrema importância e muito valioso para a gente pesquisar em contextos de trauma, principalmente. Que a gente vai poder enxergar aqui, ó, vejam, tanto no cotovelo do adulto quanto no cotovelo pediátrico. Aqui a gente tem os belíssimos sinais do coxim anterior e posterior demarcados aí pelas minhas anotações. Tanto o coxim anterior quanto o coxim posterior, lembrando que o sinal do coxim posterior ele é mais sensível e específico para a presença de fraturas intraarticulares ocultas, né? Um outro sinal que eu gostaria de deixar de mensagem nessa aula é o sinal da linha anterior do húmero, que a gente vai usar ele principalmente no cotovelo pediátrico. A gente vai ter uma linha tangenciana cortical anterior do húmero no perfil e eu espero que essa linha tangencie o capítulo humeral, pelo menos ali no seu terço médio, né? Em caso de fratura, a anatomia da região distal do húmero vai se alterar e aí eu vou perder essa relação. Vejam que a linha praticamente não tangencia aqui nesse caso e de maneira nenhuma tangencia nesse outro caso aqui de fraturas da região supracondiliana do húmero. Passando para as outras fraturas, a gente vai ter as fraturas supracondiliares do húmero, que podem ser simples ou multifragmentadas, como nesse caso, e a gente pode ter tanto no cotovelo do adulto quanto no cotovelo pediátrico. As fraturas do processo coronoide da una podem ser invisíveis à radiografia ou muito difíceis de serem identificadas à radiografia. A tomografia ajuda, isso em caso de fraturas pequenas, mas elas podem ser mais complexas e cominuídas, como nesse caso aqui, com um diagnóstico mais fácil. As fraturas do olecranon, que podem ser pequenas, aqui uma fratura avulsão relacionada ao tendão tricipital, e uma fratura mais complexa relacionada a um traumatismo de maior energia. A lesão de Essex Lopretti, pessoal, ela vai ser uma junção, uma associação de 3 lesões. Ela vai ser uma fratura da cabeça do rádio, associada a um deslocamento, uma luxação da articulação radioulnar distal, e também a lesão da membrana interóssea. Isso tudo relacionado lá ao mecanismo de queda com o membro superior em extensão, dessa maneira. As lesões ligamentares, pessoal, fazendo uma breve revisão, a gente tem o complexo ligamentar medial, composto por 3 bandas, a banda anterior, a banda posterior e a banda transversa do complexo ligamentar medial, sendo que a banda anterior é muito mais importante do ponto de vista de estabilidade. E a gente pode ter casos de lesão dela, como nesse caso aqui, a gente tem espessamento, alteração de sinal na topografia da banda anterior, que está com toda a sua anatomia distorcida e com descontinuidade de suas fibras, associado a edema de partes moles adjacentes. Isso a gente consegue ver tanto no plano coronal quanto nas sequências no plano axial. O complexo ligamentar lateral, pessoal, é composto por 3 ligamentos: o ligamento colateral lateral ulnar, o ligamento colateral radial e o ligamento anular. Esses 3 têm importâncias semelhantes e a gente pode ter lesões desses ligamentos também. Aqui um caso em que a gente tem lesão do ligamento colateral lateral ulnar, que tem essa anatomia, e ele foi avulsionado do húmero, lesão do ligamento colateral radial, que também foi avulsionado, e tudo isso associado a uma avulsão também do tendão extensor comum, que a gente pode ver tanto no plano coronal quanto nas aquisições do plano axial, que demonstram ainda extenso edema em partes moles periarticulares. Para a gente encerrar as lesões mais comuns, a gente tem que falar da luxação do cotovelo, que, como a gente viu, é a segunda mais importante no cotovelo do adulto, e ela tende a seguir, pessoal, uma progressão tanto de estágios ósseos quanto de estágios relacionados às lesões ligamentares associadas. Então a gente parte de um cotovelo normal para uma instabilidade leve no aspecto lateral, que culmina para uma subluxação, que termina então por gerar uma luxação completa, que sempre, ou que na maior parte das vezes, é nesse aspecto aqui posterior, né? Então a luxação posterior do cotovelo é mais comum e tende a seguir essas etapas aí bem esperadas, né? E isso está associado geralmente também a uma sucessão de eventos de lesões do ponto de vista ligamentar. Então a gente tem o complexo ligamentar lateral e medial, como a gente acabou de estudar,
e a cápsula articular. Nos casos de luxação, a lesão começa no aspecto lateral, envolvendo inicialmente o ligamento colateral lateral ulnar, e aí ela progride para a cápsula articular anterior e finalmente ela chega no complexo ligamentar medial, envolvendo aquela que é a mais importante, que é a banda anterior, e isso vai então gerar uma instabilidade importante e a luxação do cotovelo. A gente pode ver isso através de exames de radiografia simples, dependendo do estágio a gente vai conseguir ver já a luxação completa, como esse é o caso. As reconstruções de tomografia computadorizada vão ser muito importantes para avaliação pré-operatória e planejamento cirúrgico para o cirurgião. Aqui elas podem demonstrar até fragmentos ósseos ou fraturas com destacamento de pequenas ossificações, de pequenos fragmentos, né? E a ressonância vai ser importante para demonstrar, então, a lesão completa, tanto do complexo ligamentar lateral quanto do complexo ligamentar medial, como a gente vê nesses casos aqui, tanto no plano coronal quanto no plano axial. Pessoal, para a gente encerrar, o que eu gostaria de deixar de mensagem dessa aula é: aprendam a utilizar o sinal dos coxins adiposos e o sinal da linha anterior do húmero, especialmente no cotovelo pediátrico. Em crianças, diante de uma criança com trauma e dor no cotovelo, procure fraturas na região supracondiliana do húmero. Em adultos, procure com trauma e dor no cotovelo, procure fraturas na cabeça do rádio. E lembre-se que a luxação do cotovelo é a segunda mais comum no adulto, perdendo só para a luxação da articulação glenomeral. Era isso, pessoal. Fico à disposição aí nas minhas redes sociais e até a próxima.